que vem ganhando muito destaque também na farmacologia, que são as interações medicamentosas, né? Acho que vocês já ouviram falar muito. Falamos também na aula passada um pouquinho sobre a farmácia clínica, né? Que eu disse a vocês que é um espaço em que o farmacêutico vem ganhando uma grande aceitação, vem ganhando grande aceitação, né, da população, confiança, espaço, realizando a atenção farmacêutica. Então, para falar sobre a atenção farmacêutica, é impossível falar sem estudarmos farmacologia e sem estudarmos sobre as interações medicamentosas. Tá certo? Aí nós vamos ver que, pelo nome, né, dá para pensar que só são interações entre medicamento e medicamento. Mas existem outros tipos e nós falaremos mais adiante. Tá certo? Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, se eu estiver indo rápida ou se vocês não entenderem, pode questionar aqui, pode perguntar, pode parar, tá certo? A aula que eu estou disponível para vocês, tá bom? Então, aula passada nós falamos o que seria a farmacologia, né? Falamos também sobre farmacocinética e farmacodinâmica, falamos o que seria uma farmácia oficinal e uma farmácia magistral. Demos uma boa introdução, né? O que seria um medicamento, o que seria um fármaco, o que seria uma droga, o que seria um fitoterápico. E hoje nós vamos continuar falando sobre farmacocinética e farmacodinâmica, né? Que uma está complementando a outra, né? Que a farmacodinâmica, nós vimos que em si vai ser o que a droga faz no nosso organismo, né? O mecanismo de ação dos fármacos. Já a farmacocinética, ela vai abordar, né, todos os processos que a droga faz no nosso corpo, desde a absorção até a excreção, tá certo? Lembrando que existem diversas vias de absorção, né, que existem fármacos que não passam por metabolismo de primeira passagem, que cai diretamente na corrente sanguínea, e o principal órgão de excreção dos fármacos são os rins. Lembram disso? Que nós falamos também na aula passada. Nós falamos também sobre tempo de meia-vida. Quem lembra o que é o tempo de meia-vida de um fármaco? É o tempo de ação do medicamento. No caso, por exemplo, se toma de 8 em 8 horas, até as 8 horas ele age e após isso tem que renovar o tempo de meia-vida do medicamento. Lembrando, tempo de meia-vida é o tempo que o fármaco leva para reduzir 50%. Então, Pedro falou aí, né, de 8 em 8 horas. Então, se o medicamento é tomado de 8 em 8 horas, qual o tempo de meia-vida dele no nosso organismo? 4. 4 horas, não é o tempo dele ser eliminado a metade, né? 50% do fármaco ter sido eliminado do nosso organismo. Pronto, então é isso. Lembrem-se, isso é questão de concurso, viu? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para o fármaco, ele ser, a droga ser eliminada 50% dessa substância do nosso organismo. Então, vamos lá. Farmacodinâmica, quando falar em farmacodinâmica, nós estamos falando em mecanismo de ação. Quando falar em farmacocinética, nós estamos falando de todas as etapas que a droga, que o medicamento faz no nosso corpo, né? Desde a absorção até metabolização, distribuição, biotransformação, até a sua excreção, tá certo? Então, Professora, tá com o slide aberto? Para mim tá aparecendo só as pastas dos documentos, não tá com o slide aberto. Não sei se para os outros. Para mim Aqui também, isso aqui também não tá aparecendo, não. não tá aparecendo os slides, não? Só Não, a tá pasta? só na. É. Mas eu já falei, é porque disseram que estava. Espera aí, viu? Deixa eu parar aqui de novo. Bora lá. É em tela inteira, né? Que eu sempre esqueço. Alguém sabe? É, tela inteira. Farmacologia, revisão. Permitir, acho que agora vai dar certo. Olhem aí. Agora deu certo. Beleza. Né? Pronto. Bora lá. Então, continuando. Quando falar em farmacodinâmica, nós estamos falando sobre mecanismo de ação. E farmacocinética, as etapas que um fármaco leva até ele ser eliminado, excluído do nosso corpo.
Com relação à farmacodinâmica, né? Nós vamos ver que existem fármacos que vão ser produzidos, né? Que vão agir aumentando a ação de um fármaco sobre o organismo, né? Um fármaco ele pode ser associado a outro para potencializar o efeito daquele, e existe casos em que o fármaco é utilizado para retardar a ação de outra droga, tá certo? Então, existem fármacos que as ações desse fármaco sobre o organismo, né? O que é que eles vão fazer? Eles vão se ligar a receptores, né, para acelerar a produção desse efeito daquela substância. Isso aqui, quando eu digo, eu estou falando, quando eu me refiro ao mecanismo de ação, a farmacodinâmica, eu estou falando de quem? Ao mecanismo de ação, eu estou falando de quem? Já respondi. Farmacodinâmica. E quando eu falo das etapas, né, as ações do organismo sobre o fármaco, eu estou falando de quem? Farmacocinética, tá certo? Que vai desde a absorção até a eliminação. Com relação às ações que o fármaco faz no nosso organismo, nós vamos ver que existem fármacos com ações antagônicas e fármacos com ações de sinergismo, né? Que vão promover sinergismo de ação. Quando é que o fármaco ele vai produzir um efeito antagonista, né? Quando vai ocorrer a diminuição desse fármaco, né? Que ela deve-se à competição pelo mesmo receptor. Como assim? Eu tenho dois fármacos, né? Agindo, um exemplo, interação medicamentosa. E aqueles dois medicamentos, eles vão agir no mesmo local de ação. Então, vão agir de maneiras antagônicas, tá certo? Vai ocorrer o quê? A diminuição do efeito. Por quê? Devido à competição pelo mesmo receptor. Quando é que eu vou ter um sinergismo de ação? Quando o fármaco ele pode ou não aumentar o efeito do agonista por estimular a receptividade de seu receptor celular ou inibir enzimas que o inativem no local de ação. Nós vamos ver que todos os fármacos, né, para eles agirem no nosso corpo, eles vão desenvolver mecanismos de ação. O que seria um mecanismo de ação de um fármaco? É a maneira, né, todas as etapas, né, que ele vai passar por todas essas etapas até produzir o seu efeito. Então, um fármaco, ele vai se ligar a alguns receptores, né, isso é um mecanismo de ação. Então, nesses mecanismos de ação, nós podemos ter fármacos com ações antagônicas e fármacos com ações sinérgicas, né? Antagonismo são ações o quê? Contrárias, né? Eles vão agir podendo ocorrer uma competição, né? Agir da mesma maneira. E sinergismo, eles vão agir como? Eles podem inibir, né? A recepção de um fármaco ou estimular a recepção de outro. Então, qual o problema do sinergismo, né? Às vezes eu posso ter um fármaco que inibe de tal maneira que venha a cancelar o efeito daquele outro medicamento. Estão entendendo? Estou rápida? Não, tá ótimo, professor. Tudo ok, professor. Então, bora lá, continuando. Com relação às interações farmacodinâmicas, né? Nós podemos ter fármacos que podem aumentar o efeito, como eu já falei para vocês, com ações sinérgicas, e fármacos que podem diminuir com ações antagônicas. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Quando as ações e relações entre os membros de um mesmo grupo farmacológico ou entre grupos farmacológicos diferentes se processam na mesma direção, né? Então, eles vão agir de maneira, o quê? Sinergismo, na mesma direção. E antagonismo em direção o quê? Direções Contrário. diferentes, antagônicas, tá certo? Aí aqui tem só exemplo de pirona em AS, né, que vai potencializar o efeito de adição. AS mais codeína, efeito de somação. Imal, o que é esse imal aqui? Quem sabe dizer? Alguém sabe? Pesquise, meu povo. Vocês estão com o computador aí na frente. Bora? Tô esperando. São substâncias? Não, eu não pesquisei, não.
Quero que Perguntando. vocês me digam. Professor, Arnóbio está pedindo para aceitar ele. Vou agora. Não tá aparecendo, não. São inibidores da monoamina oxidase, da classe fármacos que atuam bloqueando a ação da enzima monoamina oxidase, sendo utilizados no tratamento da depressão. Imal. Imunoaminooxidase, né? Vai potencializar esses fármacos utilizados mais tiramina. Então, nós vamos ver como é importante a farmacologia e como é importante saber sobre mecanismos de ações dos fármacos e interações medicamentosas. Nós vamos ver que existem alimentos que não podem ser consumidos com alguns medicamentos, porque vai promover interação e pode inibir o seu efeito. Existem medicamentos que não podem ser utilizados, a sua grande maioria, com bebidas alcoólicas, porque vai inibir o mecanismo de ação, impedir com que aquele fármaco, né, ele possa produzir a ação desejada no nosso organismo. Existem medicamentos que não podem ser utilizados com outros medicamentos, né? A gente vai ver que hoje, grande parte das interações medicamentosas, na maioria das vezes, acontece com idosos. Por quê? Porque eles fazem uso de mais de um medicamento, né? O que chamamos de polimedicação. Pacientes polimedicados geralmente utilizam mais de 4 tipos de medicações e passam em vários tipos de especialistas. Então, eles não levam, não informam aos profissionais, né? Que fazem uso daquela medicação, aí o outro profissional vem e insere outro medicamento, né, naquele tratamento daquele paciente, e um medicamento ele pode vir a interferir completamente no efeito do outro. Então, por isso é importante o acompanhamento, né, a atenção farmacêutica realizada pelos farmacêuticos, porque nós não podemos prescrever esses medicamentos, mas nós podemos o quê? Orientar esses pacientes a procurarem o profissional prescritor, para que ocorra uma troca, uma substituição, né? Porque isso pode fazer com que o paciente ele esteja tomando um medicamento, mas não esteja surgindo o efeito desejado pela medicação, né? Ou ela ser absorvida no momento errado, por isso que tem fármacos que você tem que tomar em jejum, existem outros que tem que tomar após o almoço, após o jantar, justamente para evitar que ocorra interação ou entre medicamento e medicamento, ou entre medicamento e alimento. Nós vamos ver que, em caso das mulheres, tem que ter o maior cuidado quando fazem uso de anticoncepcionais, né, dos métodos contraceptivos, e tiverem utilizando antibióticos. Existem alguns antibióticos que cortam, praticamente inibem o efeito, né, dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos. Então, um exemplo, a rifampicina, ela inibe praticamente 100% o efeito do anticoncepcional. Pacientes também portadores de HIV, né, síndrome da imunodeficiência adquirida. Também as mulheres têm que ter cuidado, porque só o anticoncepcional não é suficiente, elas vão ter que fazer uso de outro preservativo, né, no momento da relação. Por quê? Porque os fármacos antirretrovirais, eles podem sim inibir o efeito do anticoncepcional, e nós vamos ver diversos outros fármacos. É o leite, né, a questão de não absorver alimentos com o leite, porque o leite, nós sabemos que o seu principal componente é o cálcio, né, e o cálcio, ele interage com vários fármacos. Nós vamos falar também sobre isso, tá bom? Então, quando forem indicar um paciente a tomar um medicamento, a melhor indicação, a mais adequada, a mais ideal, é que ele tome como... Estou pedindo para aceitar. Já aceitei todo mundo que estava aqui. Deixa eu olhar aqui no grupo. Quem é que está faltando? Keila, mas não está aparecendo aqui. Todos que apareceram eu aceitei. Eu entrei agora, professora. Boa noite. Ah, tá bom. Professora, nesse caso aqui, mal e teramina é princípio ativo, é? São dois fármacos, 2 princípios ativos. Mas qual seria o nome de marca? Que eu não estou recordando agora, não. Tem vários. Por exemplo? Não lembro agora. Nem eu. Não lembro. Pesquisa aí pra gente. É bom que a gente já... Porque eu não sou muito de nome comercial, não. Porque muda, né? De acordo com o laboratório. Olha aí. Pesquisa um aí pra gente.
que vai potencializar. Por isso que eles são... pronto, como eu falei para vocês, aula passada, eu acho que eu falei para vocês. Geralmente a gente pega lá um medicamento, aí tem o nome de referência e embaixozinho tem um nome pequeno. Aquele nome pequeno é o nome de quê? Princípio ativo. Do princípio ativo. Já observaram que geralmente tem vários princípios ativos em um único medicamento? Exatamente. Um exemplo. Eu posso falar? Pode. Tandilax. Tandilax, Tandene. Que são associações, né? Então, geralmente hoje, né, existem também, nós vamos falar sobre isso, interações medicamentosas benéficas. Isso é uma interação medicamentosa quando eu associo mais de um princípio ativo? Sim, né? E benéfica. Por quê? Porque em um único medicamento, em uma única substância, eu vou conseguir a realização de diversas ações, né? Isso, ação anti-inflamatória, analgésica, antitérmica, antipirética. Então, ali é uma associação, sim, né? Amoxicilina mais ácido clavulônico. É uma associação? É. Uma interação medicamentosa benéfica. Um fármaco é utilizado juntamente com outro, no caso do ácido clavulânico, né, para diminuir a presença de micro-organismos, fazendo com que o antibiótico tenha o seu efeito mais potencializado. Então, é fácil interação medicamentosa? Dificílimo. Existem diversas. Você vai conseguir aprender todas, decorar? Nunca. A gente vai estudando, vai conhecendo algumas, e de acordo com a prática, nós vamos aprendendo e entender, né? Por que é que esse paciente está tomando a medicação para controle da pressão arterial e não está surtindo efeito? Pode ser por conta de uma interação medicamentosa. Aí entra aí o papel do farmacêutico em investigar, em analisar, em orientar, né? Existem pacientes também que não tomam o medicamento correto, né? A posologia, o tempo para administrar um medicamento e o outro para absorver o medicamento. Então, tudo isso, hoje, também é atribuição nossa, como farmacêuticos. Pesquisou aí? Ainda existe medicamentos individuais. Existe. Que eles precisam ser associados para potencializar o efeito. O efeito do outro. Existem, sim. Pronto. Existem. Como também para retardar, para prolongar, né, o tempo de meia-vida de outro medicamento. Sim, só que hoje, como a indústria farmacêutica cresceu tanto, né, geralmente eles agora já utilizam associações, né, para a pessoa não ter que comprar 2 medicamentos, né, para já não errar na questão de tomar o medicamento. Então, por isso que hoje muitos fármacos já são produzidos de maneiras associadas. Então, hoje vocês já vão dizer, né? Por que é que aquele medicamento é composto por vários princípios ativos? Porque cada um daquele princípio ativo vai exercer uma função, ou para retardar, ou para acelerar, ou para potencializar, né? Pode ser que um seja para melhorar o efeito do outro, para acelerar o efeito do outro, tá bom? Ganha o paciente e o médico, porque simplifica, né? E dá mais uma segurança da potência do efeito, né? Como é importante, né? Isso antigamente não existia, então, por isso é algo novo, né? Que vocês, como farmacêuticos, têm que ter conhecimento, têm que saber o que são interações, quais os tipos de interações. Silmara, mas eu tenho que saber todos os tipos de interações medicamentosas que existem? Não, é impossível, né? Mas a gente vai estudando, vai vendo. Agora, pode pesquisar, né? A gente vai ter até uma atividade sobre isso, para que vocês buscando, lendo, vai aprendendo. E com a prática, né? No que vocês começarem a trabalhar, começarem a ver os casos, a gente ainda consegue aprender ainda mais. Ai, tá fugindo. Bora lá, então. Com relação às interações farmacocinéticas. Farmacocinéticas, a gente vai estudar o quê? Quando eu falo em farmacocinética? É os efeitos, avalia os efeitos que o medicamento faz no corpo do ser humano. Todas as etapas, né? Desde a absorção até a excreção, até pelos rins. Então, existem fármacos, né, que são utilizados apenas para diminuir ou para aumentar a concentração sérica de um medicamento. Existem fármacos, né, que vão só ser utilizados para isso. Existem fármacos utilizados para retardar
a meia-vida de um medicamento ou para acelerar a meia-vida de um medicamento, né? E existem fármacos também que vão ser utilizados para o quê? Para aumentar a excreção de um medicamento. Quando a pessoa está lá com insuficiência renal, né? Então, existem fármacos que são utilizados para controlar o pH do estômago, né? Nós vamos ver por que é que a pessoa, quando está fazendo o uso de vários medicamentos, é indicado que ela utilize e faça uso também de omeprazol e pantoprazol. A proteção do estômago, né? Por conta do pH, né? O pH do nosso estômago é o quê? Ácido, não é isso? Então, toma um omeprazol, pantoprazol, para ajudar a alcalinizar o meio, entendeu? Por isso que é indicado, para que a pessoa não sinta tanta queima, tanta azia, né? Para alcalinizar o meio. Então, quando alguém perguntarem a vocês, hoje vocês também já vão saber, né? Por que é que as pessoas utilizam, né, esses medicamentos quando estão fazendo uso de uma medicação forte por um tempo prolongado, né? Geralmente todos os médicos não passam, né? Professora, responda a pergunta. Pois não, se eu souber... Sobre o omeprazol, eu sei que em alguns países já estão proibidos o uso. No Brasil, ainda não, mas lá na frente vai ser proibido, claro. Hoje já estão, nos hospitais já estão mudando essa tese, já estão fazendo uso já de pantoprazol, dizendo que o omeprazol dá mal de Alzheimer. Eu estou correto ou não? Já ouvi falar sobre isso. É igual a mesma questão da nimesulida, que também estava sendo... Lembram? Que teve um tempo que todo mundo dizia que não era para tomar nimesulida, que não era para tomar. Mas por quê? Porque geralmente tudo isso acontece porque as pessoas, infelizmente, fazem uso dos medicamentos de forma irracional, por conta do uso indiscriminado. Vocês não viram aí, não, agora nesse... essa pandemia, né, que nós estamos enfrentando, faltou em farmácias esses medicamentos de escolha para a Covid, pessoas se automedicando, utilizando os fármacos sem necessidade alguma. Então, infelizmente, nós ainda temos, né, esse costume de fazer automedicação. Então, por isso que acaba os fármacos levando à presença de patologias, de efeitos colaterais, né, que são os efeitos colaterais, não, efeitos indesejáveis, né? Então, por isso, por conta do uso indiscriminado. Quantas pessoas não fazem uso de pantoprazol, de omeprazol de forma indiscriminada? Eu conheço pessoas que todo dia tomam, né? Então, é igual pessoas que utilizam nimesulida, né? Que por um tempo, hoje é questionada a questão do anti-inflamatório nimesulida. Por quê? Porque as pessoas utilizam de forma irracional. É só isso. Principalmente por isso. Né? E quando o medicamento... Por que é que os antibióticos passaram a ser só dispensados com prescrição médica? Por conta do uso irracional. As pessoas tinham... Às vezes não tinha nenhuma infecção, tinha apenas uma inflamação, e a primeira droga de escolha já era o quê? Amoxicilina. Astro. Toma amoxicilina. Toma azitromicina. Né? Então, por isso que os antibióticos passaram a ser prescritos apenas com a prescrição médica, com a indicação médica, por conta do uso irracional. Causando o quê? Né? Nós sabemos, cada vez que eu utilizo um antibiótico sem fazer o tratamento pelo período correto, eu vou estar causando cada vez mais resistência, né? Então, por isso que muitos fármacos, né, eles param de ser produzidos e fabricados por conta do uso irracional. Ok? Então, vamos lá, vamos falar. Respondido? Respondido. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre essas etapas, né? Todas essas etapas contemplam a farmacocinética, tá certo? E tudo que a gente vai ver depois de mecanismo de ação é relacionado à farmacodinâmica. Então, o que seria a absorção, né? Para chegar na circulação sanguínea, o fármaco deve passar por alguma barreira dada pela via de administração, que pode ser, nós sabemos que existem diversas vias de administração: cutânea, subcutânea, respiratória, oral, retal e muscular. Ou pode ser inoculada diretamente na circulação pela via intravenosa, sendo que neste caso não ocorre absorção, pois não atravessa nenhuma barreira, caindo diretamente na corrente sanguínea. Então, se alguém perguntar para vocês por que é que um efeito
de um medicamento, né, feito através da administração muscular, né, ou da intravenosa. Por que é que o medicamento age mais rápido do que um medicamento absorvido por via oral? O medicamento que ele cai na corrente sanguínea, ele é mais rápido, o processo é direto. Porque ele não vai atravessar nenhuma barreira, né? Cai direto na corrente sanguínea e não vai precisar o quê? Ser metabolizado, né? Passar pelaquela primeira etapa de absorção. Então, diretamente o medicamento já cai na corrente sanguínea e já começa a produzir o seu efeito. Já ouviram dizer que uma pessoa que tomou um monte de comprimido tentando se matar, né? Tem gente que tenta se matar e toma um monte de comprimido. Já ouviram dizer alguém que conseguiu? Já conseguiu como assim se matar? Só pela ingestão de comprimidos? Não. Agora, se ele tomar veneno? Ele vai morrer na mesma hora. Por quê? Porque cai diretamente na corrente sanguínea. Não vai ocorrer a primeira etapa de absorção do fármaco. No caso de pessoas que tomam medicamentos, né? Ela vai ter que fazer o quê? Qual é o procedimento realizado quando chega no hospital? Lavagem estomacal. Que é uma lavagem gástrica, né? Que geralmente utiliza carvão ativado. Quando vocês forem estudar lá a questão da toxicologia, né? Essa lavagem gástrica utiliza carvão ativado, que é justamente para alcalinizar o meio, né? E retirar, porque lá vai encontrar todos os medicamentos. Alguma parte deles podem sim ser absorvidos, né? Porque nós sabemos que, dependendo do medicamento, eles vão agir em locais diferentes. Então, eles podem ter começado a serem absorvidos, né? E outros não, vão estar lá do mesmo jeitinho, intactos, de acordo com o tempo de meia-vida de cada um medicamento, tá bom? Agora, se uma pessoa realmente ela quer cometer, né, esse tipo de crime, tirar a sua própria vida, então ela não vai jamais fazer a ingestão de medicamentos, porque isso é uma maneira praticamente inviável disso acontecer. Graças a Deus, né? Então, lembrem-se, os fármacos que são administrados diretamente na corrente sanguínea, eles não passam pelo metabolismo de primeira passagem, eles não atravessam nenhuma barreira, eles caem direto na corrente sanguínea, na circulação e já começam a ter o seu efeito imediato. Distribuição. Uma vez na corrente sanguínea, o fármaco, por suas características de tamanho e peso molecular, carga elétrica, pH, solubilidade, capacidade de união de proteínas, ele se distribui pelos distintos compartimentos corporais. Então, aqui na distribuição, o fármaco ele começa a ser o quê? Metabolizado, tá certo? Que é a próxima etapa. Metabolização. Muitos fármacos são transformados no organismo por ação de enzimas. Uma enzima que a gente vai ouvir falar muito, aprendam aí, é a CYP450, citocromo P450, certo? Então, além dessa, existem diversas enzimas que vão estar aí trabalhando e sendo responsáveis pela metabolização dos fármacos. Essa transformação, ela pode se constituir em degradação, que aí vai ocorrer os diversos tipos de reações do nosso organismo, que vão desde a oxidação, redução, hidrólise e entre outras reações químicas do nosso corpo, tá certo? Ou em síntese de novas substâncias como parte de uma nova molécula, que pode ocorrer também a conjunção, né? Que é a junção de substâncias, certo? Então, lembrem, a primeira etapa que um fármaco faz no nosso organismo é a absorção. E existem fármacos que não passam, né, por essa etapa de absorção. Eles caem direto na corrente sanguínea, que são aqueles fármacos, né, venosos, tá certo? Administrados diretamente na corrente sanguínea. A próxima etapa, distribuição, onde vai ocorrer o quê? O controle, né? Vai ser observado o tamanho, o peso molecular, o pH do fármaco. Após isso, o fármaco passa por diversos processos de metabolização, né? Nesses processos de metabolização, nós vamos ter quem? A ativação de quem? Das enzimas,
né, que eu citei até um aqui, muito importante para vocês, a CYP 450, citocromo P 450, que nós vamos falar muito nela, entre outras. E aí vão ocorrer as diversas, né, etapas de reações químicas no nosso organismo, como oxidação, redução, hidrólise, entre outras. A excreção, né, é a última etapa que o fármaco realiza no nosso corpo, e nessa etapa ele é eliminado do nosso organismo por meio de algum órgão excretor. Existem outros, além do rim, tá certo? O rim é o principal. Os principais são os rins e o fígado, mas o rim ainda é o principal. Através da bile também pode ocorrer secreção de alguns fármacos, mas também a pele, né? Você pode observar, se você está tomando uma medicação muito forte e você começa a transpirar, o fármaco também ele começa a ser eliminado através, né, das nossas glândulas sudoríparas. Pagaram histologia? Sim, professora. O que são glândulas sudoríparas? São as glândulas que produzem o suor, que é uma forma de excreção, né, dos líquidos. Ótimo. E nós vamos ter também, os fármacos, eles podem ser eliminados pelo nosso suor, como também pelas lágrimas, tá certo? E também pelas fezes, né? Tem pessoas, eu acho que todo mundo já observou, quando tá tomando um medicamento forte, que às vezes vai no banheiro fazer o número 2, né? Às vezes tem mais facilidade. Então, por quê? Porque os fármacos também podem ser eliminados pelas fezes. Então, vamos lá. Os principais órgãos responsáveis pela excreção são os rins e o fígado, principalmente os rins. Mas existem, né, outras maneiras que podem sim ajudar na excreção desses fármacos. Através de quem? Qual o maior tecido do nosso corpo? O órgão do nosso corpo? É a pele. É a pele. Ela também pode ajudar na excreção desses fármacos, tá certo? E também as glândulas, tanto salivares como lacrimais e sudoríparas. Tá bom? Salivares aqui, né, que é em relação à saliva. Faltou aí eu colocar as glândulas. Só tem salivares e lacrimais, né? Faltou aí as glândulas sudoríparas. É porque são as que são produtoras do suor. Vocês acrescentam aí, tá certo? E essa excreção também pode ocorrer pelas fezes. Entenderam, né, basicamente as etapas da farmacocinética, desde a absorção até a excreção, que todo o fármaco, ele vai passar por essas etapas. Aqueles que são, né, administrados através de vias endovenosas só não vão sofrer o metabolismo de primeira passagem, né? Eles caem diretamente na corrente sanguínea. Por isso que o efeito é imediato, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Estão gostando? Tá legal, tô gostando. De primeira, de primeira. É bom, né, farmacologia? É complexo. É complexo, mas é um assunto bom, né? Porque vocês vão ver na prática, vão precisar disso na prática. A gente fala de muitos assuntos que vocês vão ver no dia a dia e que, se não fosse a farmacologia, ficaria difícil, porque são nomes difíceis, são substâncias difíceis, né? Que você, quando chega lá, é interessante, quando a gente vai fazer estágio, quem nunca foi, né? A gente fica até perdido quando vai para uma prateleira procurar um medicamento. Parece que a pessoa não sabe mais nem o que é o alfabeto, não acha nada, né? Então, ajuda quando vocês virem lá, né? Nós sabemos que os fármacos, eles são divididos por classes. Nós temos os antibióticos, os analgésicos, os antitérmicos, os anti-inflamatórios, os ansiolíticos, os psicotrópicos, os antiepilépticos, né? Os antirretrovirais, os anticonvulsivantes. Então, são diversas classes farmacêuticas que nós temos aí no mercado, que nós temos que ir criando essa afinidade e conhecendo um pouquinho. Quer falar, Humberto? Hoje é fácil, né? Já na farmácia comercial já é tudo separadinho, tudo direitinho, organizado. Tem a letrinha lá, né, até separado. Tem tudo direitinho, aí é mole. Ei, Humberto, a primeira vez que eu fui estagiar, é engraçado, viu? Você fica tão nervosa que eu não achava nenhum medicamento. Eu não achava nada. Ave Maria, não gosto nem de me lembrar da vergonha. Mas aí, quando você vai conhecendo... O detalhe, para você ver, ó.
Quem tem visão de trabalhar em farmácia, que não é só o papel do farmacêutico, né? Tem várias áreas aí. Todo mundo, quando vê aquela farmácia cheia de medicamento, fica morrendo de medo de não aprender. Não, aprende fácil. Basta praticar. Os nomes, né? Os nomes que a gente vai... 3 meses de prática, você fica bem afiado. Para tu ver como é. Minha irmã, ela trabalhava numa farmácia de manipulação. Ela sabia mais do que eu lá dentro. Quando eu fui, ela sabia do nome dos medicamentos, tudo. É a prática, né? A prática é tudo. Mas aí a gente vai conhecendo o que nós temos que saber de teoria para quando for na prática a gente complementar, né? Tu imagina o rapaz que sabia até a data de vencimento de todos os medicamentos, quantidade de estoque, para que serve. Onde? O nome de marca, genérico, similar. Sabia Esse menino era eu. Não acredito, não. Pode ter certeza. Ave Maria, mas era o quê? Era uma farmácia pequena, né? Era nada. São José, na época era São José. Mas porque tem que ter uma questão importante que o Humberto falou, é essa questão de controle de estoque, né? Para não deixar aqueles medicamentos mais novos, né, na frente daqueles mais antigos, para não vencer e não dispensar também medicamentos vencidos. Sabemos que isso também é uma atribuição de todos nós farmacêuticos, né? E Humberto, tu era assim. Ai, que inveja. Que pena que hoje eu tenho 51, é uma dificuldadezinha, mas botar meia chega junto. Chega, bora lá. Com relação às doses dos medicamentos. Existem medicamentos com dose mínima, né? A dose mínima é a quantidade necessária para que possa produzir efeito farmacológico. A quantidade mínima necessária daquele medicamento que pode ser utilizado no nosso organismo, mas que vai produzir efeito farmacológico. Dose máxima é a quantidade máxima de um medicamento que pode ser administrada no nosso organismo. Dose tóxica é a quantidade do medicamento que vai ser vai ser administrada no nosso medicamento e vai produzir intoxicação. O que é isso, intoxicação? Vai fazer mal. O paciente ele vai começar a apresentar reações, o quê? Adversas ou efeitos colaterais? Adversas. Reações adversas, lembrem-se. Qual a diferença entre reações adversas e efeitos colaterais? Efeito colateral já é esperado, adverso não é esperado. Pronto, então, no caso, quando eu administro a dose máxima do medicamento, eu posso o paciente ele pode apresentar o que? Efeitos colaterais. Né? Agora, quando eu administro já uma dose tóxica, o paciente ele vai apresentar o que? Efeitos o quê? Adversos, efeitos indesejáveis, podendo levar a óbito, né? Porque já causou intoxicação. E a dose letal, né? Que geralmente ela está muito próxima à dose tóxica, que causa a morte. Silmara, pode acontecer isso? Pode. Uma medicação administrada, principalmente fármacos intravenosos, pode levar um paciente a óbito imediatamente. E o quadro clínico é irreversível, porque caiu na corrente sanguínea, se espalha rapidamente por todo o nosso corpo. Tá certo? Então, cuidado, né? Por isso que só pode fazer a administração de injetáveis quem tem o curso, porque é necessário saber quais os medicamentos são utilizados, em quais vias eles são administrados, ok? Qual a diferença entre remédio ou veneno? Vai ser o quê? A quantidade. A dose, tá certo? Então, sempre que alguém perguntar isso a você, todas as substâncias, elas podem ser venenos. Não existe nenhuma sequer que não seja. O que vai diferenciar se uma substância é um remédio ou é um veneno é a dose correta. Então, falando em dose, lembrem, mais uma vez, acabei de explicar. Os medicamentos, eles podem ter o quê? A dose mínima, dose máxima, dose tóxica e dose letal.
Se eu perguntar lá e colocar as identificações, vocês conseguem, né, identificar o que é uma dose mínima, o que é dose máxima, dose tóxica e dose letal? Conseguem definir, né? Dose mínima, eu vou repetir. Quem quiser pode fazer as anotações. É a quantidade necessária para que o medicamento, quantidade mínima necessária para que o medicamento venha a desenvolver efeito farmacológico. Professora, Oi. mas eu vou ter que definir lá do jeitinho que você falou aí? Não, de maneira alguma. Eu quero que vocês aprendam. Então, beleza, pode deixar. Dose máxima é a quantidade máxima, né, de um medicamento, de um princípio ativo, que pode ser administrada no nosso organismo para produzir o seu efeito farmacológico. Até eu, se for dar a definição, eu mudo, né, de uma vez para outra. Então, no mesmo sentido, eu quero que vocês aprendam. Dose tóxica, né, é a quantidade de um medicamento acima da dose máxima que vem causar intoxicação. E o paciente vai apresentar o quê? Efeitos adversos, né? E dose letal é a quantidade de uma substância, de um agente químico, de um medicamento que vai levar o paciente a óbito. Tá certo? Então, alguém já se perguntou por que tomamos remédio? Nós tomamos remédio só quando estamos doentes? Nada, aí entra o racionamento de medicamento irracional, né? Mas, sem falar em uso irracional, eu posso fazer uso de um medicamento para reposição de alguma substância que está faltando no meu corpo? Sim. Pode, Então, vitamina C. Vitaminas. Então, lembrar, os remédios, né, eles não são utilizados, os medicamentos, apenas para tratamento de patologias. Eles podem ser utilizados para reposição, no caso de vitaminas, sais minerais, hormônios, né? Existem fármacos que são utilizados para profilaxia, para prevenir doenças. Exemplo de quem? Quais são os fármacos utilizados para prevenção? Um exemplo, meu povo, que todo mundo está querendo tomar agora, quase todo mundo. Vitamina C. E o que mais? Vacinas, profilaxia para prevenção, vacinas. Ele já falou aí as vitaminas também, né? Porque entende-se, subentende-se que a vitamina C ajuda, né, a melhorar a nossa imunidade. Quem lembra da diferença de soro e vacina, que nós falamos tanto na aula passada? Os soros são substâncias que contêm anticorpos prontos para combater a doença tóxica ou venenosa. E vacinas, adorei. Oxi, vacina é que estimula o sistema imune, né? Que cria vai ter o que nas vacinas? Produz a vacina ela vai estimular o nosso organismo a produzir os anticorpos. É composta por quê? Pelo vírus, né? Fragmentos do vírus, isso, que vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos, certo? E também são utilizados para tratamento. Então, se lá na prova perguntar, na avaliação de vocês, né? Lembrem-se, os medicamentos, os remédios são... Produzir anticorpos. Isso. São utilizados para tratamento, podem ser utilizados para profilaxia e podem ser utilizados para reposição. Por que tomamos remédios? Exemplo, para tratamento de patologia, né? Nós temos os quimioterápicos, para o bloqueio temporário de uma função normal. Um exemplo, nós temos anestésicos gerais e locais ou anticoncepcionais, né? Lembrando, mais uma vez, enfatizando as meninas, quem faz uso de anticoncepcional tem que ter cuidado quando for fazer uso de antibióticos, porque existem vários antibióticos que bloqueiam a função e cortam quase que 100% a função do anticoncepcional. Pessoas, em caso de mulheres também, portadoras de HIV, né, que fazem utilização de medicamentos antirretrovirais, tem que utilizar outro método contraceptivo na hora da relação sexual, tá certo? Lembrem-se. Professora,
quimioterápicos, por exemplo, a quimioterapia é um remédio, né? Isso. Então a radioterapia também é remédio? Radioterapia, quem sabe dizer? Porque eu sei que é radiação, né? Radiação. E pode ser utilizada, ela é realizada também com medicamentos? Aí eu já não sei. Eu sei que tem a radioterapia, né? Que é guarda Alguém também o sabe? tratamento do câncer. Alguém sabe responder a dúvida do nosso colega? Ou eu respondo? Bora, me ajuda. Alguém que já teve familiares com câncer, que já acompanhou alguém no tratamento do câncer. Radioterapia, o que é? Ele já disse, né, que é a utilização de radiação. Mas nessa radiação, eu utilizo medicamentos? São utilizados alguns fármacos? Eu acho que não. Mas Sim. eu estou aprendendo. Quem sabe dizer? Eu sei que quimioterapia, com certeza, sim. Quimioterápicos são os medicamentos utilizados, né? E a radioterapia é a utilização de radiações ionizantes. Vai utilizar um exemplo, raio-x. No raio-x utiliza radiação? Utiliza. Então, lá vai utilizar apenas radiações ionizantes, tá certo? Aí, às vezes, acontece do paciente ter que fazer radioterapia combinada com quimioterapia. Aí, nesses casos, tem o efeito da radiação e tem a utilização de medicamentos. Não tem, né, pacientes que precisam passar pelos dois processos? Tem sim, tem sim. Certo? Alguém pediu para entrar? Ouvi um barulhinho. Mas não estou vendo ninguém aqui. Só são 22 alunos na turma? Ou tem mais? Vai custar a gente estudar posologia de medicamentos? Eu acho que nem dá tempo a gente ver assim, porque como é farmacologia, não dá tempo de ver tudo. Aí eu tenho que estar explicando logo, mas se der o que der, nós vamos vendo. Viu? Estão vendo que eu estou tentando dar uma adiantada, né? Falando sobre vários conteúdos que são importantes para vocês irem pegando, irem aprendendo, irem se situando. E quando ouvirem falar, já saber do que se trata. Tá bom? Bora lá, bora andar, que senão não dá tempo a gente ver o conteúdo que tem para hoje, é muita coisa. Então, para o bloqueio temporário de uma função normal, exemplo, anestésicos e anticoncepcionais, para correção de uma função orgânica, um exemplo, cardiotônicos para pessoas que têm insuficiência cardíaca, né? Hidrocortisona para pessoas que têm insuficiência suprarrenal, né? Insulina para diabéticos. Então, os medicamentos podem ser utilizados para tratamento, para o que mais? Para reposição, para profilaxia, para bloqueio temporário de uma função normal, para correção de uma função orgânica desregulada. Eu penso que não é a pessoa entrando. Permitir. E para ajudar também em diagnóstico. Um exemplo são os radiofármacos. Nós vamos ver que existem até, relacionando, né, o conteúdo com interação medicamentosa, existem medicamentos que podem interferir no resultado laboratorial de um exame, né? Então, por isso, a nossa importância como farmacêuticos, para orientar os pacientes, para dizer, esse tipo de exame é em jejum que faz? Não. Tem que ter se alimentado? Está utilizando alguma medicação? Vai passar por um procedimento cirúrgico? Utiliza AS? Utiliza antihipertensivo? Né? Então, orientar os pacientes. Fatores que podem modificar a dose. Modificar, ou aumentar, ou fazer com que a dose de um medicamento seja reduzida. São idade, né? Claro. Um medicamento prescrito para uma criança, a quantidade dele vai ser diferente para um adulto. Isso também depende da situação, do quadro clínico de cada paciente, tá certo? Mas, no geral, fatores que vão modificar a dose do paciente são idade, sexo, as condições do paciente, os fatores psicológicos, né? Fatores psicológicos, nós vimos aí a questão de quem, como é o nome dos medicamentos que não tem nada dentro e que a pessoa, se não fizer uso, acredita que está doente, os placebos, tá certo? Então, os fatores psicológicos também influenciam.
temperatura, métodos de administração, fatores genéticos e o peso corporal. Esses são os principais fatores que podem modificar a dosagem de um medicamento. Os medicamentos, eles podem ter ação local ou sistêmica. Quando é que o medicamento tem ação local? Né? Quando a medicação, ela age no local onde é administrada, sem passar pela corrente sanguínea. Exemplo, nós temos as pomadas e os colírios. Então, o medicamento, ele tem ação local. E sistêmica, quando o medicamento é primeiramente absorvido e depois entra na corrente sanguínea para atuar no local de ação desejada. Exemplo, antibióticos, ansiolíticos, né? No caso de administrados por via oral. Para ser absorvido, tem que passar pelo metabolismo de primeira passagem. Antibióticos, anti-inflamatórios, tá certo? Então, os medicamentos podem ter ação local, agir única e exclusivamente naquele local, ou ação sistêmica, precisam ser absorvidos para que chegue no local de ação. Principais vias de administração, nós temos a via oral, a via sublingual, a via retal, a via intramuscular, intradérmica, endovenosa, inalatória, ocular e intranasal. Tem mais alguma? Vaginal, tá certo? Então, essas são as principais vias de administração dos medicamentos. E agora nós começamos a falar um pouquinho sobre interações medicamentosas. Alguma pergunta até aí? Não podemos seguir, né? Então, o que seriam interações medicamentosas? É um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Nós vamos ver que existem interações medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-bebida alcoólica, medicamento-exames laboratoriais e medicamentos e plantas. Nós vamos ver que também existem interações desse tipo, tá certo? Um exemplo, tem pessoas que utilizam malva demais, chá de malva. Tem alguns medicamentos que não podem ser utilizados juntamente com a malva, né? Já falamos aí, exemplo de interação medicamento-alimento, o leite, né, por conta do cálcio, e existem outros que nós falaremos também. Quando dois medicamentos são administrados concomitantemente, isso quer dizer juntamente, a um paciente, eles podem agir de forma independente, né? Um pode agir no local e o outro num sítio de ligação diferente. Mas também eles podem interagir entre si. Ou seja, existem fármacos que vão competir pelo mesmo receptor. Então, eles vão produzir seu mecanismo de ação naquele mesmo local, né? Fazendo com que ocorra um aumento ou diminuição do efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro, tá certo? Então, existem fármacos que podem competir, né, pelo mesmo local de ação, e existem fármacos que são utilizados, mas que vão agir de maneiras isoladas, e que podem ser utilizados um para potencializar o efeito do outro, ou para retardar o efeito do outro, tá certo? Já falamos também sobre isso. Com relação à administração de medicamentos, é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Por isso, só é indicado que o profissional farmacêutico realize a administração do medicamento se ele ou tiver, né? Tem alguns, né, que têm uma grande experiência, mas hoje em dia é necessário ter um curso de injetáveis. No que diz respeito, porque requer conhecimentos de farmacologia, né, de como o medicamento vai agir, no que diz respeito à ação, à dosagem, aos efeitos colaterais, aos métodos e precauções na administração das drogas. Então, é de muita responsabilidade o profissional que faz a administração de medicamentos, porque ele não sabendo a questão de doses, de como preparar uma injeção, a quantidade de substância que ele coloca ali, ele pode fazer com que ele pode matar um paciente por conta da administração de um medicamento, né? Então, existem algumas abreviações, né, que a gente vai convivendo e vai passando a conhecê-las, né? Vocês vão ver que pode estar lá nas prescrições, essas
abreviaturas, né? Abreviações, e é necessário que vocês conheçam. ACM, que significa a critério do médico, APOAMP, que significa ampola, CAP, cápsula, CA, cálcio, COL, colírio, CPO-COMP, comprimido, CPM, conforme prescrição médica, CR, creme, DG, drágeas, ENV, envelope. Então, tem médicos que ainda utilizam essas abreviações, né? E lá na hora da leitura da prescrição, nós temos que saber o que significa. EV, através da via endovenosa, FL, flaconete, FR, frasco, G, grama, GT ou GTS, gotas, H, horas, IM, intramuscular, IV, intravenoso, KSL, cloreto de potássio, KG, quilograma. Então, são as principais, viu? Eu coloquei para vocês. L, litro, MCG, micrograma, MG, miligrama, MG, o M maiúsculo, magnésio, né, que está lá na tabela periódica, MN, minuto, ML, mililitro, NaCl, cloreto de sódio, NPT, nutrição parenteral total, a gente sabe que existe a nutrição enteral também, né, NET, PM, pomada. Professora. Oi. O que é flaconete? Eu sabia que iam perguntar isso. Eu tava aqui me roendo para perguntar. Bora, pesquisa aí, bota aí no Google para vocês visualizarem e não esquecer nunca mais. O que é um flaconete? Todo mundo pergunta quando vê esse slide. Pesquisaram? O Epocler, né? O Epocler é um flaconete, tem o Clenil também, Xantinon, todos aqueles medicamentos em que o pessoal usa para ressaca. Isso, que vem naqueles tubinhos, né? Que tem os Engove, tem também, né? Xantinon tem também. Então, isso aí é flaconete, tá certo? Então, se alguém chegar na farmácia pedindo um flaconete, aí vocês já sabem o que é. Oi? Curiosidade? Alguém queria falar? Professora, Oi. esse Epocler também é? É um hepatoprotetor. É um flaconetezinho. Ó, tem Epocler sim, também. Porque tem Epocler e tem os Engove em comprimido, né? Eu não sei se tem Engove de flaconete. Tem? Tem não. Só em comprimido, né? É porque o pessoal tá achando que flaconete é o medicamento, mas flaconete é só onde... Não, é o recipiente. É o recipiente. É o recipientezinho. Tá certo? Professor, me tira uma dúvida. Pois não. E vai servir para todos os amigos também, essa dúvida. Se eu souber, eu tiro. Será que já saiu aquela resolução de que o médico, alguns anos aí atrás, ele tinha por obrigação da sua receita sair na maquininha, no computador, bem direitinho. Isso já saiu. Aquelas abreviações deles, e uma preguiça maior do mundo para escrever, não escreviam direito e o balconista, às vezes até o farmacêutico não conseguia. Se vocês pesquisarem aí como deve ser uma prescrição e o que tem que conter numa prescrição, é a coisa mais linda. Não pode acontecer um erro de dispensação por conta de uma prescrição escrita de maneira incorreta, né? A gente pode até entender que seja um outro medicamento. Já sim, existe resolução, existe lei, que as prescrições, no geral, todas deveriam ser digitalizadas, né? Nem manuscritas, né? Tem que conter nome do paciente, endereço, posologia, tem que ter, até na minha monografia, né, eu falava sobre, foi a análise, né, dos fármacos, meu Deus, fugiu o nome agora. Deixa eu lembrar aqui para eu dizer para vocês.
a utilização de forma irracional, né, dos antimicrobianos nas farmácias, nas drogarias. Eu fui analisar, né, quais eram os tipos de antimicrobianos que chegavam. E eu comecei a falar o que era uma prescrição, tudo. Então, pesquisando, uma prescrição, se realmente ela viesse como deveria vir, era maravilhoso até para nós farmacêuticos, porque vocês vão passar por isso também. Quem nunca teve experiência que for para uma farmácia e pegar uma prescrição, muitas delas a gente não consegue fazer a leitura. Né? Já pessoas que têm experiência, que já estão há não sei quantos anos na farmácia, conseguem adivinhar, porque já são acostumados, ou com os médicos que estão ali na região, né, naquele setor, mas uma pessoa que pega para ler, não lê, não. Não, adivinhar não. É quase adivinhar mesmo, porque... Não, só conversar com o paciente, adivinhar, eu não creio nisso, não. Mas é quase adivinhar, porque se chega uma pessoa que não é ali do setor, não sabe nunca que medicamento é aquele. Né? Mas, às vezes, quando é assim, cidades menores, as pessoas já sabem quem são os médicos, alguns médicos têm o hábito de prescrever aqueles medicamentos que eles acreditam mais, que já são de rotina, né? Então, é mais fácil. Mas se você não conseguir identificar o que tem ali na prescrição, você não pode liberar. Você ou manda devolver, ou entra em contato com um profissional, liga, não pode dispensar o medicamento. Mas essas abreviações que eu estou mostrando para vocês é de acordo com o sistema internacional, viu? De unidades, elas podem sim apresentar desse jeito, virem desse jeito, abreviadas, tá certo? Então, segue de segundo, S/N, se necessário, SC, subcutâneo, SF, solução fisiológica, SG, solução glicosada, SGF, soro glicofisiológico, SL, via sublingual, SL, sublingual, já falei, SNE, sonda nasointeral, SNG, sonda nasoentérica, SOL, solução, tá certo? Pode ser que venha e essas abreviações estão lá no Sistema Internacional de Unidades. SP/SUP, supositório, SS ou SUSP, suspensão, SY, spray, TB, tubo, UI, unidades internacionais, VD, vidro, VO, via oral, VR, via retal, XP, xarope. Todas a gente consegue encontrar nas prescrições. Claro que algumas são mais utilizadas. Outros médicos nem utilizam, né? Só coloca o que é lá o medicamento e pronto. É? Professora? Oi. A via sublingual é mais absorvida do que a via oral? Por quê? Porque quando o medicamento ele é absorvido pela via sublingual, ele também cai diretamente na corrente sanguínea. É mais rápida a absorção. Legal, não sabia. Por isso que o efeito é imediato. Procedimento de emergência. Porque cai diretamente na corrente sanguínea, tá certo? Não passa pelo metabolismo de primeira... Qual a diferença entre cápsula vaginal e óvulo? É a mesma coisa? Não, óvulo não, né? Não. É porque, assim, existem diversos, inúmeros tipos de formulações farmacêuticas. Existe um único medicamento que você só encontra em cápsula. Existe medicamento que você encontra em drágeas. Existe medicamento que você encontra em óvulos. Então, de acordo com... Às vezes é o paciente que prefere daquele tipo. Às vezes é o tipo de substância que não consegue ser armazenada naquele tipo de medicamento. Entendeu? Então, tudo isso vai variar. E a indústria farmacêutica, como eu disse a vocês, ela é gigantesca e vive cada dia tentando tanto lucrar financeiramente como buscar atender às necessidades dos pacientes. Né? Então, tem pessoas que acham melhor tomar um comprimido, já tem outras que acham melhor tomar uma injeção. Então, por isso que existem diversos tipos de medicamentos e diversas formas farmacêuticas. Então, cuidados na administração de medicamentos. Olhe como é algo assim de extrema, né, responsabilidade para se administrar um medicamento. Ao preparar a bandeja de medicamentos, tem que fazê-la atenciosamente e não conversar. Quem prepara essas bandejas de medicamentos? Somos nós, farmacêuticos. Onde isso? Lá nos hospitais. Tá lá os pacientes internos em cada leito. Quando é a hora de dispensar o medicamento, são dispensados por bandeja. Leito tal, paciente é identificado e dificilmente vem nomes. Eles são identificados por códigos, números, letras ou né? Geralmente são números ou as iniciais,
né, vem os códigos. Então, quem prepara as bandejas que vão para os leitos somos nós, o farmacêutico que está lá na farmácia hospitalar. Então, ao preparar a bandeja de medicamentos, fazer atentamente e não conversar. Ler com atenção a prescrição médica, em caso de dúvidas, esclarecê-las antes. Ou com o paciente, né? Muitas das vezes, alguns pacientes não sabem e é necessário entrar em contato com o médico. Ler o rótulo do medicamento atentamente. Colocar a identificação no medicamento antes de colocá-lo na bandeja, no caso dos medicamentos fracionados, que a gente vai fazer o fracionamento. Não tocar diretamente em comprimidos, cápsulas ou drágeas, né? Naqueles que a gente tem que retirar. Então, tem que colocar ou no guardanapo, ou no saquinho, de acordo com as normas da instituição. Lembrar a regra dos 9 certos. A gente vai ver o que é essa regra dos 9 certos no próximo slide, tá certo? Paciente certo, dose certa. Os 9 passos para se fazer para não errar na administração de um medicamento. Checar a prescrição, o horário que o remédio foi dado e rubricando ao lado. Quando o medicamento, por algum motivo, deixou de ser dado, bolar o horário e anotar no prontuário. Por que não foi dado ao paciente? Pode ser que quando chegou o paciente estava no banho, pode ser que quando chegou para administrar o paciente não tinha condições e às vezes acaba voltando. Então, tudo isso é de responsabilidade do farmacêutico, além da dispensação. Cuidados na administração de medicamentos. O que devemos conhecer? A ação do fármaco, né, no organismo, pelo menos basicamente. Eu sabendo, pelo menos a classe, né, do fármaco, eu já tenho ideia de como será a sua ação no nosso organismo. A dosagem do medicamento e os fatores que modificam. Que fatores podem ser esses? Nós já falamos hoje sobre isso. O pH, o que mais? A solubilidade, as enzimas, né, que podem afetar essa dose, conhecer as vias de administração e os mecanismos de absorção e eliminação dos mesmos. Então, regra dos 9 certos, pode cair lá na prova de vocês, viu? O que é que eu devo checar para não errar na hora da medicação? O paciente certo, o medicamento certo, se a dose está certa, se a via está certa, se a hora está certa, o tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Essa é a regra dos 9 certos, para não errar na administração de medicamentos. O que viria a ser um erro, né, de administração de medicamentos? O erro é um dano, né, definido como um prejuízo temporário ou permanente da função e estrutura do corpo, que pode ser física, emocional, psicológica, seguida ou não de dor, requerendo intervenção. Quando eu diria que ocorreu um erro na medicação, né, é quando um evento evitável que pode causar ou induzir o uso inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente, enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Então, é necessário conhecer a regra, sim, dos 9 certos para evitar um erro de medicação. Tipos de erros mais comuns que ocorrem em drogarias, em hospitais, né? Omissão com relação à dose não administrada até o horário da medicação, né? Por não conhecer o tempo de meia-vida. Erros de administração de um medicamento não autorizado, administração de um medicamento ou dose de medicamento não prescrita pelo médico. Dose extra, né? Geralmente tem pacientes que estão lá em estágio terminal da doença e necessitam, né, de uma dose extra. Então, tem que ter muito cuidado, porque o médico sabe o tempo que pode, novamente, administrar uma droga no nosso organismo, né, a administração de uma ou mais unidades de dosagem, além daquela prescrita. Erros referentes à via, né, a administração pela via errada, ou por uma via que não foi a prescrita. Erros com relação à dosagem, né, a administração do medicamento em dosagens diferentes daquelas prescritas pelos médicos. Erros devido ao horário incorreto, administrar um medicamento fora dos horários pré-definidos pela instituição ou da prescrição. E erros devido ao preparo incorreto do medicamento, né? O medicamento é incorretamente formulado ou manipulado, ou seja, referente à diluição,
né? A falha ao agitar a suspensão, a diluição de medicamentos que não permitam esse procedimento, tem medicamentos que não precisam ser diluídos, né? Mistura de medicamentos que são física ou quimicamente incompatíveis e também as embalagens, né? Com relação a erros de embalagens inadequadas dos produtos, serem armazenados em embalagens inadequadas. Então, tempo de meia-vida, nós já falamos o que é isso, não precisa mais repetir, tá certo? Só definindo para vocês. O tempo de meia-vida representa o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade de um fármaco no organismo se reduza à metade. A concentração decresce em 50% do valor que tinha no início do período. É o tempo necessário para o nível do medicamento no seu sangue cair pela metade. Ou seja, se é 8 horas, após o seu organismo absorver ele, dali a 8 horas, vai ter metade da concentração do medicamento no seu organismo, né? Se é de 4 horas, daqui a 2 horas vai ter metade daquela concentração no nosso organismo. E assim sucessivamente. Algumas curiosidades, né, que eu coloquei aqui para vocês. Por que não devemos tomar alguns medicamentos juntos com alimentos? Porque pode provocar interação medicamentosa, né? O alimento, ele pode competir pelo mesmo sítio de ligação do medicamento. Por que devemos tomar certo medicamento junto com alimentos? Justamente porque existem alimentos que vão ajudar, né, a levar e fazer com que aquele fármaco ele chegue ao seu local de absorção mais rapidamente, junto com o alimento, né? Tem alimentos que são administrados junto com o alimento por conta de pessoas idosas, que necessitam, que têm outros problemas, que necessitam, que fazem uso de diversos medicamentos, né? Então, tem que se alimentar antes da alimentação, mas não pode ser com qualquer alimento, porque existem alimentos que vão interagir com aqueles medicamentos. Evitar alimentos com leite, né, na hora de absorção de medicamentos. Porque os medicamentos sublinguais têm efeito imediato, nós já acabamos de responder isso, né, porque eles caem diretamente na corrente sanguínea. Porque as injeções têm efeito imediato também por isso, né, porque elas são aplicadas de forma endovenosa e caem diretamente na corrente sanguínea. Por que não devemos triturar os comprimidos para tomá-los? Quem me responde isso? Tem pessoas que têm essa mania, né? De triturar. Pode perder a eficácia do medicamento. Oi, não ouvi, cortou. Pode perder a eficácia do medicamento. Na medida, olhando aqui para essa imagem, aumenta a superfície de contato. Era isso que eu queria ouvir. Do medicamento, e com isso prejudica o tempo de meia-vida, porque isso vai acelerar o consumo do medicamento no organismo. Fechou. 10 para você. Justamente isso, porque vai aumentar a superfície de contato. Na medida que eu trituro, né, eu aumento a superfície de contato dos grânulos ali que formavam aquele único comprimido e vou fazer com que ele seja absorvido mais rapidamente. Ou então ele nem venha a produzir efeito, porque a absorção ocorreu antes do local esperado. Justamente essa resposta certíssima. Tá certo? Porque não é indicado dividir um comprimido na metade. Só aqueles que vêm, né? Tem uns que vêm o tracinho. Mas quando não vem, por que é que não é recomendado fazer isso? Quem sabe? Porque nem toda vez você vai tomar a dose certa. Às vezes uma metade pode ser maior do que a outra E o que é que me garante que realmente 50% de todos os princípios ativos está ali naquela parte? Né? Se o controle de qualidade é feito no medicamento de um modo geral, né? Assim? É verdade, de um modo que se ele é daquele jeito, não tem nenhuma risca no meio para quebrar, né? Então é para ser tomado daquele jeito. Verdade, isso. Era isso que eu queria ouvir. Então, não é indicado também fazer o fracionamento de medicamentos, só nos que realmente são orientados, tá certo? Já vem daquele jeito. Mas, professora, se o médico, por mais que a gente saiba que é errado, o médico pegar e dizer, não, mas você pode tomar
esse assim, mas e ele não ser fracionado, não ter a listrinha no meio? Hoje, dificilmente você vai encontrar médicos orientando fazer isso, né? Porque eles estudam a farmacologia também e sabem que não é indicado. Você pode diminuir a miligrama. Nós, como profissionais farmacêuticos, não vamos fazer a utilização. Vamos fazer o quê? O desmame. Começar a utilizar uma quantidade, o mesmo medicamento com uma quantidade de princípio ativo reduzida. Tá certo? Isso é o desmame. Tá bom? Ok. Isso que vocês já sabem, né? Porque o medicamento genérico, ele é mais barato que o medicamento de marca. Todo mundo já sabe, né? Falamos sobre isso na aula passada. Porque o medicamento similar é mais barato que o genérico. Também respondemos, né? Isso na aula passada. E uma frasezinha aqui para a gente refletir um pouco, né? Não é porque uma medicação funcionou bem para um que terá o mesmo efeito no outro. Isso traz um risco muito grande e complicações. Um exemplo, eu tomo um medicamento, aí digo, fulano, toma também. É importante. Foi bom para mim, vai ser bom para tu. Aconteceu isso aí com minha tia essa semana. E não pode, né? Nós sabemos que não é só assim, porque tem que analisar as outras medicações que o paciente toma, o estado de saúde que ele se encontra, as condições físicas, né? Que nós vimos que todos aqueles fatores ali que nós falamos são determinantes para mudar, né? Interferir na questão da administração de medicamentos, né? Então, idade, peso, sexo, tudo isso pode interferir, condição física do paciente, estado de saúde, né? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, tá bom? Isso é o que faz com que hoje muitas pessoas ainda pratiquem a automedicação. Outra frase para refletir: as mãos que ajudam a curar podem matar por desconhecimento. Então, isso é muito importante, né, para a questão de administração de medicamentos. Como eu já repeti, só é indicado que o farmacêutico faça a administração de medicamentos se ele tiver o curso, porque ele tem que saber preparar o medicamento, tem que saber dosagens, né? Tem que saber as vias que aqueles medicamentos elas podem ser administrados, tem que levar em consideração tudo isso, tá bom? Ei, professora. Oi. A minha tia, ela tomava um remédio que o nome é risperidona. Risperidona. Que é para quem tem transtorno, né? E ela parou, só que ela não pode parar esse medicamento, porque se ela parar esse medicamento, dá crise. E as crises é forte, e ela tem que tomar pro resto da vida. Aí a vizinha dela falou assim, ela foi falar para a vizinha dela que não estava dormindo com esse medicamento, mas na verdade ela estava dormindo, era coisa da cabeça dela, entendeu? Aí ela foi e falou para a vizinha foi, marcou uma consulta com o médico por videochamada e o médico passou um remédio chamado diazepam. Tarja preta. Aí o que foi que aconteceu? Ela misturou os remédios, deu uma crise forte nela. Mesmo a gente dando o remédio direito, não estava voltando normal. Ela dormia um pedaço, aí quando der fé, ela já estava acordada, tendo crise, dizendo que o povo ia matar ela. Isso chama efeito rebote, né? Quando você utiliza medicamentos assim, de forma irracional, indiscriminada, o medicamento ele pode fazer efeito contrário, né? Justamente por conta dessa associação de forma irracional e sem orientação médica ou farmacêutica, né? Porque nós podemos, sim, orientar, indicar, nós não podemos prescrever, mas nós podemos, sim, promover a assistência farmacêutica, né? Por isso que hoje, né, grandes farmácias aí adotaram, sim, as farmácias clínicas, né, o consultório farmacêutico, fazendo com que o farmacêutico ele possa, sim, atender. É um atendimento que nós realizamos. É pedir que o paciente traga as suas medicações, é fazer aquilo que eu orientei vocês na aula passada, né? Identificar com uma luazinha o que toma de noite, com um solzinho o que toma de manhã para aquelas pessoas idosas, analfabetos. Tem muitas pessoas que utilizam medicamentos de controle especial, que não tem um cuidador, que toma de todo jeito, que não sabe tomar. Então, tudo isso nós podemos se orientar. Que vive de médico em médico, aí um médico passa um medicamento, outro médico às vezes passa um medicamento da mesma classe e ele está tomando os dois, porque
não levou, não disse que já tomava. Às vezes nós mesmos vamos a um médico e não sabemos dizer quais são as medicações que nós utilizamos. Estou mentindo? Tá, não. Não é verdade? É verdade. Então, É verdade. imagina as pessoas mais idosas, que não tem alguém que olhe, que vai sozinho, porque nem são todos os idosos que estão no médico lá com um acompanhante, com uma pessoa que saiba, né? Eles não sabem nem como. Aí, às vezes, na farmácia a gente coloca lá, escreve na caixa, mas não tem quem diga quando chegar em casa. Entendeu? Aí Então, eu- a gente pode aí, orientar pelas professora, cores. ela passa Entendeu? no CAPS, viu? Ela passa no CAPS, mas toda vida ela ia só, ela nunca chamava para poder a pessoa ir com ela. Aí eu passei a ir com ela. Aí agora, dessa última vez que ela teve a crise, quase que não volta ao normal, ela ainda tá voltando ainda, mas é aquele medo, sabe? Dizendo que o povo vai matar ela. Aí o médico pegou, perguntou se ela tinha algum aposento, alguma coisa assim, e ele pegou e deu um atestado para ela poder se aposentar, porque ela vai tomar os remédios pro resto da vida. Ele falou que ela não pode ficar sem esse remédio. E hoje nós sabemos que, infelizmente, ó, eu hoje faço uso de medicamento caixa preta, né? Nós hoje não temos mais saúde, e é porque eu sou uma das farmacêuticas que mais orienta não fazer uso de medicações. Mas hoje eu sei da necessidade, acho que vocês sabem que eu passei, e depois de tudo isso, até hoje, eu utilizo medicação para dormir. É impressionante, eu não acreditava nisso, mas no dia que o medicamento, esses dias acabou, eu não sabia, eu passei a noite tendo pesadelo. Diz, André. Professora, eu faço uso de amiodarona, que é o primeiro comprimido do dia, que é para controlar a fibrilação atrial. Mas aí tudo bem. Eu tenho um problema de deglutição, né? Aí eu sou obrigado a triturar. Não dá para descer, entendeu como é que é? Por isso que eu falei aquela pergunta lá. Eu parti o comprimido, ter contato com alguma coisa não diminui o efeito terapêutico do medicamento ou não? É assim, quando você parte o comprimido, você está aumentando a superfície de contato dele. Isso, Então, o que é que ele pode acontecer? Se ele era para passar o dia todo fazendo efeito no seu organismo, pode ser que quando chegue 5 horas da tarde não tenha mais aquela substância no seu organismo. Ou o que mais? Porque ela foi absorvida mais rapidamente. Isso. Entendeu? Agora eu compreendo. É isso que pode acontecer. Né? Ele não vai deixar de fazer o efeito. Ele vai ter o efeito, só que ele vai acontecer de forma mais rápida e pode não demorar aquele tempo necessário que precisaria no seu organismo. Entendeu? Entendeu? Pessoal, alguma pergunta do que nós finalizamos agora? Tudo ok? O que é que vocês acham? Já tem conteúdo demais ou eu inicio o conteúdo novo? Porque eu tô achando que já foi... Professora, já tem conteúdo demais, eu sou bem sincera. O que é que vocês estão achando? Porque eu tô achando que eu já falei, viu? Interagir mais, deixa o outro conteúdo para a próxima. Acho que esse conteúdo já é suficiente, né, pra gente... É, porque ainda a pessoa vai anotar no caderno para poder não esquecer, aí tem algumas coisas que a pessoa ainda vai pesquisar para ficar Aí sabendo. o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar agora, vou enviar um artigo, eu quero que vocês façam a leitura, é justamente sobre esses conteúdos que nós falamos. Se vocês vão me enviar uma síntese. O que é a síntese? Se o Maria, eu vou pegar o artigo e tá tirando pedaços... Não, é o quê? Não gosto, não. Não, mas eu escuto... Faz o quê? Eu prefiro uma aula do que eu ler Mas eu vou dar um ponto a vocês para avaliação dessa atividade. É um Mas não vai ponto. entregar hoje, não. Não, eu vou deixar para vocês me entregarem até a semana que vem. Mas eu quero que comece a leitura, tá bom? No final da aula eu vou passar outra frequência. Viu? Viu? Beleza, Vou enviar o artigo. Eu não quero que você esteja tirando pedaço do artigo, não. Eu quero que vocês leiam e vão escrever o que vocês entenderam do artigo. Tá bom? Certo. É um artigo bom, Pode né? deixar. Não é artigo de leitura chata que vocês não conseguem entender, não. Viu? Eu já posso dar boa noite? Boa noite. Até semana que vem com nossa avaliação. Boa noite. Essa aula é Boa noite, professora. Foi show a aula. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Aula muito boa, viu, professora? Boa noite. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Foi excelente.